Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos assistem de suas casas. A liturgia deste terceiro domingo do Advento nos anuncia a proximidade, da festa do Santo Natal. O Senhor está perto. E essa proximidade do Natal é a razão da nossa alegria. A igreja começa hoje no introito da Santa Missa: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. É o início da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, alegrai-vos, porque o Senhor está perto. E a proximidade do Senhor é de fato razão muito forte da nossa alegria. Falamos no decorrer do Advento, sobre a esperança cristã, e que não é só torcer para a coisa dar certo, mas a nossa esperança e a nossa confiança na palavra do Senhor, porque nós cremos, confiamos, esperamos no Senhor. E por isso que tem o verdadeiro sentido a alegria do cristão, do católico. E por isso que um cristão católico consegue viver a serenidade, a paz, a alegria como fruto do Espírito Santo, mesmo no meio das tribulações. Quando nós, por exemplo, lemos a vida dos santos mártires, quantos passando por aqueles duros sofrimentos e entregaram a sua vida com muito sofrimento físico, com muita dor, mas expressando uma alegria no seu rosto, porque se aproximava o encontro com o Redentor, se aproximava o momento de ouvir de nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Mas aquele que não crê e não espera no Senhor é incapaz de compreender. Como celebramos ontem, a grande Santa Luzia, que ainda muito jovem, aos 13 anos de idade, tão forte para suportar as dores do martírio, teve a sua cabeça cortada, com tanta violência, com tanta dureza, mas tão forte. A fortaleza como o dom do Espírito Santo, a fortaleza como fruto da ação do Espírito Santo na sua vida. Um coração que acreditava, um coração que esperava, que amava profundamente o Senhor e hoje goza da felicidade no céu. Eu gostaria de destacar na epístola de hoje algo muito importante para nós. Ao fazermos a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, que nós tenhamos com muita verdade, com muita sinceridade, a abertura do coração, da conformidade com a vontade de Deus. E de maneira preciosa, inspirado pelo Espírito Santo, assim nos ensina o apóstolo São Paulo, quando ele nos diz: não vos preocupeis com coisa alguma, preocupações exageradas, confiemos no Senhor. Mas em seguida ele diz: apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Ao mesmo tempo que ele nos convida e nos ensina a nós pedirmos a Deus, e ainda antes de recebermos ou não, darmos graças a Deus. Apresentai a Deus os seus pedidos, suas súplicas, acompanhadas de ação de graças. Já no início do nosso pedido, da nossa súplica. Porque se nós cremos que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece todas as coisas, que Deus provê na nossa vida aquilo que é o melhor para a nossa salvação, ou aquilo que Ele age diretamente, realiza, ou aquilo que Ele permite. De fato podemos viver isso, apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, já acompanhada de ação de graças, agradecendo a Deus que seja feita a sua vontade. Se nós quisermos que se realize a nossa vontade, não conseguiremos rezar assim.
se nós não estivermos dispostos e com o coração aberto àquilo que de fato Deus quer realizar em nossa vida, não podemos rezar assim. Mas talvez alguém poderia dizer, mas padre, então, se Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, provê na nossa vida, para que a gente vai gastar tempo pedindo? Deus já sabe o que a gente precisa. Mas o Senhor que assim mesmo nos ensina, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E o próprio Senhor que vai dizer aos apóstolos, muitas coisas ainda não receberam, porque ou não pediram ou não souberam pedir. É o próprio Senhor que nos ensina. E inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo confirma que nós podemos e devemos pedir a Deus. E ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor. E que sejamos insistentes, constantes, perseverantes. Mas quando nós já apresentamos as nossas súplicas, com essa abertura de coração, nós encontramos a paz, encontramos a verdadeira alegria. E o que o apóstolo nos diz, apresentando a Deus os pedidos, as súplicas em ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. O descansar no Senhor. Voltemos o nosso olhar, ao presépio. A Virgem Maria e São José, tudo preparado para o nascimento de nosso Senhor, na sua simplicidade. Mas São José, como bom carpinteiro, certamente preparou as coisas para o nascimento de Jesus em Nazaré. E nos caminhos da providência, com as autoridades também que assim determinaram, tiveram que deixar Nazaré e ir para Belém. Já às vésperas, perto do nascimento de Jesus, uma senhora grávida, já com quase 9 meses de gestação, no lombo de um animal, ser empreender uma viagem distante. Talvez sem o olhar da fé, sem esse descansar no Senhor, querer infringir a lei ou talvez olhar para o céu, mas por que tanta coisa? Não é o Filho de Deus, só não tem que cuidar. A Bíblia diz lá, Deus enviará os seus anjos e cuidarão para que não tropece em nenhuma pedra. E é exatamente por isso. Deus cuida e cuidará de cada um dos seus filhos. Isso levou São José e Nossa Senhora a não perderem a sua paz. A viverem a alegria do caminho, a alegria da aceitação à vontade de Deus. A gratidão, porque Deus realizava o seu plano de salvação. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações em nossas vidas. Abramos o nosso coração com muita confiança no Senhor, para rezar, para pedir e desde já, para agradecer. Um ponto de reflexão do Evangelho de hoje, e que é algo tão importante para nós. João Batista pregava no meio do povo, preparando o início da vida pública de nosso Senhor. Homem de oração, homem de penitência, homem que convertia os corações. E que poderia facilmente passar-se no meio do povo como o próprio Cristo. E foram perguntar a ele, quem és tu? És tu o Messias, ou és Elias, o profeta que voltará no final dos tempos? Ou outro grande profeta? Quem és tu? E João Batista, um homem profundamente verdadeiro, honesto, sincero e profundamente humilde, que recebeu esse elogio tão grande do Senhor, que não houve ninguém maior que João Batista. E João Batista expressou quem ele era. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Talvez ele pudesse dizer que ele havia sido escolhido por Deus, purificado no ventre de sua mãe, com a presença do menino Jesus em Nossa Senhora. Havia sido
prometido, profetizado, anunciado. Que ele não era o Messias, mas era primo dele, muito próximo. E tantas outras coisas. Mas havia entendido, compreendido claramente a sua missão, que era preparar o caminho do Senhor. E que todos os dons, os milagres que fazia, as conversões que aconteciam, porque Deus agia nele, agia por ele. E que ele era um instrumento de Deus. E João Batista assim expressa: eu sou a voz, uma voz que clama no deserto. E que vem anunciar, preparar os corações para o Senhor, sou apenas uma voz. E insistiram na pergunta: por que então batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem outro grande profeta? E João Batista fala de maneira muito firme, como era muito seguro nas suas palavras, e que incomodou aqueles que o questionavam. No meio de vós está um que vós não conheceis, o que existe antes de mim, o que virá depois de mim. Desse eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, estou apenas preparando o caminho desse Senhor, do Messias, do Salvador. E aqui 2 pontos de reflexão. Primeiro, um homem verdadeiro. João Batista, um homem sincero. Aquilo que Santa Teresa diz que a humildade é a verdade. E São João Batista, um homem verdadeiro, sincero, reto nas suas palavras. E isso é tão importante para nós, meus irmãos, nós sermos pessoas verdadeiras. A nossa palavra precisa ter valor. Precisamos fazer valer a nossa palavra. Nós precisamos dar esse grande testemunho de fé pela verdade. Jesus se apresenta a nós e diz que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor, também esse é o caminho que precisamos trilhar, sermos pessoas também verdadeiras. O mundo carece de homens e mulheres verdadeiros. Muitas vezes a mentira, a falsidade, o fingimento prevalece. Por isso que é tão importante para nós a nossa formação doutrinária, a consciência da existência de Deus e Deus que conhece o segredo dos nossos corações, conhece os nossos pensamentos. E andamos no caminho reto, verdadeiro, justo, não porque tem uma câmera nos filmando, porque alguém vai nos descobrir, alguém pode falar, porque caminhamos na presença do Senhor. Por isso que não tem espaço, não pode haver espaço na vida do cristão, na vida do católico para a mentira. Nosso Senhor diz palavras duras que o reino dos céus não é dos mentirosos. E o quanto nós precisamos ser pessoas honradas pela nossa palavra, pela nossa verdade, e aplicarmos em tudo a nossa vida, seja em coisas pequenas e em coisas maiores. As faltas nas coisas pequenas nos levam também a faltas em coisas maiores. Se nos habituamos a faltar com a verdade, se nos habituamos a mentir em coisas menores, com mais facilidade podemos também mentir e prejudicar gravemente o nosso próximo com a nossa mentira, com a nossa falsidade, com a falta de verdade. A nossa palavra precisa valer mais do que a nossa assinatura. Porque damos a nossa palavra diante do Senhor. E precisamos ser pessoas de verdade, verdadeiras, se queremos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor. E o que adianta nós, talvez, querermos fingir diante do nosso próximo, se diante de Deus tudo é tão claro? É sempre um eterno dia, um eterno presente. Compromissos assumidos precisam ser honrados. Palavra dada precisa ser honrada. Juramento feito precisa ser cumprido. E assim
Poderíamos fazer inúmeras aplicações na nossa vida familiar, compromissos matrimoniais, na nossa vida de negócios, justiça, honestidade, verdade. Aplicando em tudo a nossa vida. E por fim, também que São João Batista exorta aquele povo: no meio de vós está um que vós não conheceis. Mas isso não pode se aplicar a nós. Somos batizados, foi impresso, marcado na nossa alma o caráter de cristão. Nos tornamos propriamente filhos de Deus no dia do nosso santo batismo. E se nós comungamos o corpo e o sangue do nosso Redentor, precisamos conhecer o Senhor. O conhecimento pela doutrina, pela instrução, o conhecimento pela oração, o conhecimento pelo coração, o conhecimento pela fé. E quanto mais nos aproximarmos de nosso Senhor, mais o conheceremos. Quanto mais nos aproximarmos dele, mais íntimos nós seremos dele. E esse momento de tão grande, tão profunda intimidade é o momento da Sagrada Comunhão. E por isso a igreja nos convida a essa preparação nessas 4 semanas do Advento, para nós ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, abrirmos o nosso coração à ação do Espírito Santo em nossas vidas, no mais profundo das nossas almas, para podermos ser purificados pelo sangue do nosso Redentor no sacramento da confissão e podemos viver essa intimidade com o nascimento de Jesus em nossos corações pela Sagrada Comunhão. Sejamos íntimos do Senhor, sejamos próximos a nosso Senhor, não tenhamos medo de Deus. Deus não tira nada de nós, Deus nos concede tudo e nos concede em abundância. Supliquemos a intercessão hoje do grande São João Batista, grande modelo para nós de virtude, modelo de verdade, de honestidade, de humildade. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, que de modo perfeito preparou-se para o nascimento de nosso Senhor, para que vivamos essa verdadeira alegria da proximidade do Natal. Que busquemos essa proximidade, essa intimidade com nosso Senhor. Que nos preparemos verdadeiramente para o Santo Natal, para podermos aqui nos unirmos a nosso Senhor na Sagrada Eucaristia e um dia podermos contemplar e tomar posse de Deus na eternidade do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.